Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que bom que você veio hoje, mais um culto, para assim adorarmos o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Você que não mediu esforço de estar aqui nessa noite, você que deixou a sua zona de conforto para estar aqui nessa noite, para assim cultuarmos ao nosso Deus, cultuarmos ao nosso Senhor. Convido a você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas, pelos milagres vistos e não vistos, porque às vezes nós questionamos por que o pneu do carro furou na hora de ir para o trabalho, por que nós acordamos atrasado na hora de ir para a escola. Quero dizer para você que são os livramentos que o Senhor nos dá. Então, não questione, agradeça ao Senhor, porque o melhor Ele tem para nos dar, amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de poder e glória, queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Oportunidade essa, Senhor, que muitos não tiveram neste dia. Obrigado a Deus pelos livramentos, aqueles vistos e os não vistos, Pai. Maravilhoso Deus, Pai, abençoa cada um de nós nesta noite, cada família representada aqui. Meu Deus, que não saiamos daqui da mesma forma, Deus, mas que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha preencher os nossos corações. Maravilhoso Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesta noite. E obrigado a Deus por este dia, obrigado por mais um final de semana e obrigado por mais uma semana que se inicia. Meu Deus, seja com cada um de nós em nome de Jesus. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria, com muita animação e dizer: Galileu, Jesus é o Galileu das nossas vidas. Ele morreu por mim e você. Foi Ele que desceu até a terra e viveu e morreu para dar a vida por cada um de nós. Com alegria, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Amém. Com palmas. Aleluia. Assim, ó. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue? E o seu sangue derramou seu grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Vamos lá? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, santo diz, luz do mundo. Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus,
Príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, assim ó. Oh, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Ele é fiel para com o teu povo, amém, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que nada separará, nem a fome, nem a nudez, nada, para aquele que está em Cristo Jesus. Se nós permanecermos na fé, se nós vivermos a cada dia na presença do Senhor, viver verdadeiramente aquilo que o Senhor Ele tem nos proporcionado, colocado nos nossos corações, nada poderá nos abater, nenhum mal sucederá em cada um de nós, amém? Louvemos ao Senhor, aleluia. Oh! Lá. La 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 ya, la ya, la la ya, la ya, la ya. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de quê? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá
Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Assim, ó. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está. Você vai profetizar assim, ó. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia! Deus é o Rei, poder e a glória para todos sempre. Aleluia! Neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para você esquecer quem está do seu lado, à sua volta. Eu não sei quantas vezes você falou: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é teu, e a minha vida só pertence a ti. Eu quero dizer para o Senhor nesta noite, fala para o Senhor: Senhor, eu quero falar para o Senhor nesta noite, que o Senhor tem liberdade na minha vida, que o Senhor tem liberdade no meu coração para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor tem liberdade para arrumar, desarrumar, mudar aquilo que for preciso mudar. Eu quero dizer para o Senhor nessa noite: faça morada em mim. Tu tens liberdade, Senhor. Mas fale. Não tenha vergonha de falar para o Senhor: Senhor, faz. Aleluia. Não tenha vergonha. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito. No seu coração, põe a mão. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E o que? Sou tua casa. E o que? Oh, aleluia! Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh! De lugar, Senhor. Aleluia! Então declare nessa noite que o Senhor tem liberdade. Liberdade aqui, Espírito de Deus, você tem liberdade. Liberdade aqui, Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo de Deus flua na sua vida nesta noite. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo. E o quê? Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Declare, declare. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara teu minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sara, Senhor. Ele sara Deus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara. E você é o quê? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Aleluia. Qual é a mudança que você quer que o Senhor faça na sua vida? Qual é a mudança que você quer que o Senhor faça na sua vida? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então não tenha vergonha de falar: Senhor, faça morada e faça mudança. Mexa no que for preciso mexer. Se for para me aprender, mexa, Senhor. E você vai dizer: Senhor, pode entrar, é tudo teu. Minha casa, minha vida, é tudo do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Não saia da presença, igreja. Não saia. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer.
até tocar você. Não quero só arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 oh. Pode entrar, pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir. Oh, aleluia. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigado porque tudo é do Senhor. Pode entrar porque é tudo teu, Pai. Do Senhor. E o meu coração, o nosso coração pertence a Ti. Não nos deixes nos esfriar, Pai, mas que sejamos, ó Deus, firmes na rocha que é o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, ou continue com seus olhos fechados. Em nome de Jesus. Nós estamos diante de Jesus, diante da presença de Deus. E como é gostoso experimentar desse clima, dessa atmosfera. Como nos faz falta experimentar dessa atmosfera. E a gente precisa ter um coração desejoso de mergulhar de fato em Deus. Porque esse coração desejoso mostra a nossa natureza, mostra a nossa identidade. E o nosso coração, meu irmão,
é como aquela corça que anseia por águas. O nosso coração é como aquela corça que anseia por Deus, que tem necessidade de Deus, que tem fome e sede de Deus, que tem um desejo intenso de abraçar a Deus. Se a gente não tem esse desejo em nossa alma, é alguma coisa errada conosco. É alguma coisa errada conosco. Eu gostaria que você orasse ao Senhor e falasse para Ele: Senhor, olha aqui o meu coração, estou diante de Ti, Jesus. E a palavra de Deus nos garante que a presença de Jesus é real em nosso meio. Não é jargão evangélico, não é chavão evangélico, é a pura realidade da promessa do próprio Jesus. Quando o próprio Jesus diz que quando 2 ou 3 se reunissem no nome dele, ele estaria presente. Quando o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, ele mesmo diz que enviaria um Consolador que nos acompanharia até a consumação dos séculos. Eles estão conosco. Deus é conosco, meus irmãos. Quando nós participamos de um culto assim, nós precisamos entender que há irmãos ao nosso lado. Precisamos entender que os irmãos estão conosco e nós sentimos a alegria de tê-los. Mas principalmente, a presença de Deus é real. Porque Ele promete: ah, pastor, eu não senti Deus. Não precisa que você sinta, apenas que você creia na palavra dEle. Apenas que você creia na palavra dEle. Se coloque diante de Deus, fale com Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, o meu coração está exposto diante de Ti. Senhor, olhe para mim, Jesus. Olhe para mim, para minhas fragilidades, para minhas idiosincrasias. Olhe para mim, Senhor. E eu quero me derramar diante da Tua presença, porque o Teu amor é constrangedor. Oh Deus, quando nos deparamos com a grandeza do Teu amor, com o cuidado que o Senhor tem conosco, é impossível, Deus, que o nosso coração não se derrame, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do Teu povo. Oh Deus Todo-Poderoso, quebranta o nosso coração, Jesus, quebranta o nosso coração mesmo. Que o Teu amor, Deus, se espalhe nesse lugar, que o Teu amor toque em nossa alma. Aleluia. Que o Teu amor, Deus, impacte todo o nosso ser, para que aquilo que cantarmos não seja uma mera canção, mas seja a adoração. A adoração, porque a Tua palavra diz que o Senhor procura não verdadeiros cantores, mas verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Talvez muitos aqui como eu, Senhor, não tenham aquela voz agradável aos outros, ó Deus, mas nós nos colocamos diante do Senhor como adoradores, que transformam canções em orações, que transformam canções em adoração, ó Deus, que pega aquilo que é canção e se derrama diante de Ti. Então quebrante o nosso coração nessa noite, Jesus, para a glória do Teu santo nome. Se renda diante de Ti enquanto cantamos essa canção, mas eu quero que você tire esse momento para se render mesmo. Fale para Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero me render. Senhor, meu coração está exposto diante de Ti. Adore ao Senhor, meu irmão. Adore a Ele. Não existe nada forçado. Tem que ser voluntário da sua parte. Tem que ser sincero da tua parte. E o que Deus mais espera é que nós nos derramemos diante dEle, porque Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele está de braços abertos para nos tocar. Ele está de palavras atentas para que uma só palavra mude todo o nosso destino.
mude todo o curso da nossa vida, mude todo o nosso ser. Fale para Ele, fale com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Ó Deus, nós nos rendemos de todo o coração. O sangue de Jesus, o sangue precioso lá daquela cruz. Aleluia! Já me purifiquei, minhas vestes já lavei, toda minha culpa eu já confessei. O meu pecado e dor, e todo o mal que fiz, já foi esquecido, hoje sou feliz. Posso me aproximar do trono pra adorar. O sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz. Teu amor me alcançou, Jesus. Aleluia! Não existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto, recebi o teu perdão. Limpo eu estou no sangue de Jesus, sangue precioso lá daquela cruz. Já vim, purifiquei, minhas vestes já lavei, toda minha culpa já confessei. O meu pecado e dor, todo mal que fiz, já foi esquecido, hoje sou feliz. Posso me aproximar do trono pra adorar. O sangue de Jesus garante o meu lugar. Fui lavado no sangue da cruz. Seu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto, recebi o teu perdão. Fui lavado no sangue da cruz. Teu amor me alcançou, Jesus. Não existe mais condenação. Hoje estou salvo, estou liberto, recebi o teu perdão. Recebi o teu perdão. Aleluia! Aleluia! Nos rendemos a Ti, Deus. O Teu amor, Deus, é constrangedor para nós. Porque quando o Senhor Todo-Poderoso, majestoso, Aleluia, Deus. o Senhor grande, magnífico, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, se aproxima de nós, pecadores, miseráveis, falhos. Ó Deus, estende suas mãos para nós e nos acolhe
não como meras criaturas, mas como filhos adotados em Cristo Jesus. Ó Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nesse momento nós vamos participar do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. O que nós iremos fazer agora é o que a Bíblia nos ordena fazer, e que é de certa forma uma pregação dramatizada. É um drama daquilo que aconteceu definitivamente em Cristo Jesus por nós. Porque a ceia do Senhor mostra não apenas aspectos do passado, quando Deus enviou o seu Filho Jesus, e Jesus expiou os nossos pecados, morrendo por nós naquela cruz, dando a sua vida, morrendo por nós, para que nós que estávamos mortos tivéssemos vida. Mas esse texto se refere, ou esse drama da ceia se refere ao presente, porque mostra que nós somos um só, mostra que nós estamos inseridos no mesmo reino, mostra que quando participamos da ceia, desse símbolo, significa que participamos juntos em Cristo Jesus do mesmo pão e do mesmo cálice. Nós somos um em Cristo, nós estamos nele e ele está em nós. Nós somos um corpo e ele é o cabeça. Mas esse drama chamado ceia, ou essa dramatização chamada ceia, ela aponta para o futuro, porque o texto diz que devemos fazer isso proclamando a morte do Senhor, mas até que Ele venha. Significa que vai ter um fim essa dramatização, e nós vamos sair da dramatização e cair na realidade concreta, plena, em que nós, a igreja de Jesus, iremos cear num grande banquete com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Vai chegar esse dia, meus irmãos. Isso aqui só é uma dramatização, um símbolo, uma representação. Essa uva aqui nem é uva de verdade. Isso aqui nem é vinho de verdade, é suco de uva. Esse pão é de verdade, minha esposa que fez. Mas nós precisamos entender que são apenas símbolos, mas são símbolos que apontam para o que é mais precioso. Eu gostaria já de chamar o irmão Simval, o irmão Gica, o irmão Paulo, a irmã Darluce. Vem aqui, em nome de Jesus. Quem
é apto para participar da ceia. Todos aqueles que foram batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que estão em comunhão com a sua respectiva igreja. Aí alguém me perguntou: pastor, nós viemos de uma outra denominação, a gente pode participar da ceia? Sim, a ceia não é da denominação, a ceia é da igreja de Cristo. Amém? E você que se encaixa nesse perfil, eu gostaria que você se levantasse para que você pudesse receber esses elementos. Há outras denominações que acreditam que esses elementos, uma vez ingeridos, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Mas precisamos entender que são apenas elementos, são apenas pão e suco, mas que mostram a morte de Cristo, o corpo dilacerado do Cristo, o sangue derramado até as últimas gotas do Cristo. Podem distribuir. No sangue de Jesus, sangue precioso lá daquela cruz, já me purifiquei, minhas vestes já lavei, toda minha culpa eu já confessei, o meu pecado e dor, mal que fiz já foi esquecido, hoje sou feliz, posso me aproximar do trono pra adorar, o sangue de Jesus garante o meu. Aleluia! Fui lavado no sangue da cruz, recebi o teu perdão, recebi o teu perdão, o teu pode pegar. Recebi o teu perdão. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu. Isso é significativo, porque em tê-lo partido, Jesus estava dizendo que ele se repartiria, que ele se partilharia
que ele se compartilharia, que ele seria repartido por nós, que como um pão repartido, que como um pão dilacerado, o corpo dele, literalmente, seria um corpo exposto à dor, um corpo exposto à humilhação por nós. E aí em outro lugar ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em mim. E ele se repartiu. E uma vez que nós cristãos cremos no sacrifício de Jesus, simbolicamente nós comemos do seu corpo, porque a Bíblia diz que agora, espiritualmente falando, ele está em nós e nós estamos nele, porque comemos do pão pela fé. Isso aqui, quando a gente participa da ceia e come do pão, não é outra coisa senão como que dizendo: eu participei da vida em Cristo, Cristo habita em mim e eu estou nele, e nós estamos juntos num corpo só, porque nós pertencemos a ele. Aleluia. E o mesmo texto diz: depois de comer, ele tomou do cálice e declarou: este cálice é a nova aliança, é um novo pacto, não um pacto antigo, mas um pacto novo. E não é um pacto no sangue de animais, ou fundamentado em sangue de animais, ou fundamentado em regras e cerimônias religiosas, mas é um pacto de sangue. E é um pacto no meu sangue. É uma nova aliança, é um novo pacto, porque eu fiz tudo por vocês. Eu me entreguei completamente, eu sou suficiente. E aí quando nós pela fé cremos nisso que Jesus fez, significa que nós tomamos do sangue. E o sangue de Jesus é como aquele sangue daquelas ovelhas lá nos umbrais das portas dos judeus. Mas só que ao invés de estarem na porta das nossas casas, está dentro de nós. E a ira de Deus já não cai sobre nós. Sabe por quê? Porque lá em Romanos Paulo vai dizer que pelo sangue de Cristo nós somos salvos da ira. Não mais inimigos, não mais condenados, não mais pecadores perdidos, mas agora salvos pela graça, mas agora remidos e redimidos pelo sangue, mas agora limpos e purificados pelo sangue. E nesse momento nós vamos participar disso, pensando nisso aí, em nome de Jesus, que nós comamos e bebamos do cálice. Fui lavado. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode agradecê-lo. Aleluia. Fui lavado no sangue da cruz. Teu amor me alcançou. Condenação, hoje estou salvo, estou liberto, recebi o aleluia, mais uma vez, bem forte. Fui lavado no sangue da cruz, teu amor me alcançou. Jesus
teu perdão, recebi o teu perdão. Você pode aplaudir a Jesus nessa hora bem forte. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Eita, como é bom, meus irmãos. Como é bom estar junto. Deus é bom demais. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor Jesus nessa hora. Hebreus capítulo 10. A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão aí nos visitando. Que a Igreja Batista Calvário está de braços e portas abertas para vocês. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em paz. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. Nesse momento nós vamos nos atentar à palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos, agora cidadãos pradenses, nosso querido Ribeiro, nossa querida Ana, Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Estão aqui presentes também, esqueci o nome de vocês, Valquíria e seu Edson, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Tem algum outro visitante também? Fala o nome, seu nome? Maiane. Seja muito bem-vinda, viu, Maiane? Deus abençoe vocês. Joseane, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E a palavra de Deus diz assim, na minha versão tá: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Agora eu vou ler na versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, animar uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meus irmãos, conta-se que um pastor foi visitar um membro da igreja muito querido, que por conta de algumas dificuldades relacionais no contexto da igreja, se afastou da igreja por 4 meses. E o pastor foi lá, depois de ligar, depois de mandar mensagem, depois de ter conversado no empreendimento dele, foi lá no lugar, na casa do rapaz. Quando chegou lá, o pastor entrou, não falou uma palavra, sentou-se junto daquele rapaz, diante de uma lareira, e o pastor, sem dizer uma palavra, pegou uma varetinha que estava ali perto e afastou uma das brasas ali daquele fogo
e deixou no canto. E ambos ficaram vendo o que acontecia. E à medida em que o tempo passava, aquela brasa que estava ali no fogo, muito quente, ela foi se apagando a ponto de virar carvão. E aí o pastor, sem dizer uma palavra, pegou de novo aquela varetinha e colocou aquele carvão que estava apagado de volta para o fogo. E aí pegou fogo de novo. E aquele rapaz, vendo tudo aquilo, entendeu e disse para o pastor: pastor, eu entendi. Muito obrigado pelo seu encorajamento. E no outro dia, aquele homem estava na igreja e aquele homem servia com excelência ao Senhor. E fundamentado nessa história que eu ouvi algum tempo atrás, e também em algumas estatísticas que acabei lendo essa semana, e percebi que nunca se ouve, meus queridos, tanta negligência em relação à necessidade de congregar, quanto há atualmente. O número de desigrejados no Brasil só aumenta, e segundo as estatísticas, com essa pandemia só tende a crescer. E as justificativas, quando li alguns artigos, são diversas. Por exemplo, algumas pessoas, elas não querem congregar por conta de frustrações e decepções no contexto da comunidade, e aí pensam da seguinte maneira: para que fazer parte de uma comunidade se dentro do contexto da comunidade as pessoas são tão difíceis? E aí essas pessoas foram frustradas ou decepcionadas por outras pessoas e até mesmo por líderes. E aí essas pessoas se afastam da igreja como se toda essa decepção e frustração tirasse de si a necessidade de congregar. Outras justificativas que nós percebemos são as próprias experiências ruins com igrejas, com líderes, o entendimento equivocado às vezes de textos bíblicos. E aí as pessoas pegam esses textos bíblicos e usam justificando que meu corpo é templo do Espírito Santo, e aí eu posso cultuar a Deus em casa, solitário. Um equívoco terrível, uma interpretação terrível das Escrituras. Porque se Deus identifica a igreja como um corpo, como um membro de um corpo pode sobreviver sem estar no corpo? Vocês estão compreendendo? E aí há vários motivos que levam as pessoas a se afastarem. Descomprometimento proposital, porque há tempo para tantas outras coisas, há uma disposição para outros afazeres, há desculpas para tantas coisas, e às vezes a ignorância em relação à implicação do distanciamento da congregação. As pessoas não percebem o quanto isso é terrível para a vida delas e o quanto isso é terrível para a espiritualidade delas. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, do artigo que li sobre a evasão das pessoas da igreja, principalmente no contexto da pandemia, é que as pessoas dizem ou disseram o seguinte: é possível viver autenticamente um cristianismo verdadeiro virtualmente, porque virtualmente há pastores por todo o YouTube. Virtualmente há literaturas evangélicas por todas as redes.
E aí as pessoas pensam, é possível viver um cristianismo autêntico na solidão ou solitário, acessando essas coisas. Mas é preciso compreender que se Deus nos ordena congregar, significa que Ele viu que há uma vitalidade nisso. Significa que se nós nos evadirmos por qualquer razão, Deus sabe que na nossa inclinação má, na nossa inclinação pecaminosa, na nossa fragilidade humana, nós seremos alvos fáceis, nós seremos facilmente vulneráveis. E aí eu quero mostrar aqui algumas razões pelas quais há uma necessidade de congregar. Algumas razões que mostram quão é importante nós estarmos juntos, aproveitarmos as ricas oportunidades para estarmos juntos. Ah, pastor, mas nós estamos num período em que a aglomeração é algo que não pode acontecer. Meus irmãos, nós precisamos ter discernimento. Discernimento para entender o que significa cautela e o que significa comodismo. O que significa cautela e o que significa covardia. A gente tem que ter discernimento para discernir o que significa prioridades e o que significa disposição para todos os tipos de afazeres que nós no cotidiano fazemos. Quando nós negligenciamos aquilo que é valoroso, aquilo que é vital, aquilo que é importante, nós, ao longo do tempo, vamos sofrer as consequências. Isso é uma ordem de Jesus, do próprio Deus. E antes de mostrar essas razões, é preciso entender que congregar não é uma mera obrigação religiosa que precisa ser cumprida para ter recompensas, ou precisa ser cumprida para cumprir tabela. Não, congregar é vital para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento. O não congregar é como a brasa que foi afastada do fogo. O não congregar logo vira carvão, logo se apaga, logo se perde o ânimo, logo se perde o calor, logo se perde a disposição. Quando Deus, aqui em Hebreus, usa o autor aos Hebreus para dar essa ordem: não abandonem a tradição de se reunir como igreja, não deixe de congregar. Quando Deus diz isso, significa que é importante ouvi-lo, significa que é importante obedecê-lo, porque Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fragilidades. O não congregar gera consequências terríveis para a vida espiritual do indivíduo. E em toda a Escritura, em toda a Bíblia, nós conseguimos observar diretrizes do próprio Deus sobre a necessidade de estarmos em comunidade. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Deus é uma comunidade. Deus é uma trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Ele criou a igreja dEle, a imagem e semelhança dEle. Então é impossível viver solitário e ser identificado como cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro deve viver a imagem e semelhança de Deus. E Deus é uma comunidade. E Deus nos fez para estarmos juntos. Deus nos fez para termos a oportunidade de nos abençoar com os talentos, com os dons, com as potencialidades que Ele nos deu. Mas como e quando isso acontece? Quando nós estamos juntos. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, olha só o que o texto diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha Jesus apontando para uma comunidade
para uma comunidade que se junta invocando o nome dele e desfrutando dele, da presença dele. No Salmo 122, versículo 1, o texto diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, a Bíblia inteira recheada disso. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo diz: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Mas quando é que essas coisas acontecem? Quando é que um irmão tem uma palavra de edificação, uma palavra de instrução? Quando é que alguém tem uma interpretação? Na reunião dos santos, no ajuntamento, na igreja, no culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 ao 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mas o que a igreja primitiva fazia? Com constância, se reunia, se congregava. Se congregava. O último texto referência que eu vou ler, capítulo 12 de Romanos. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mas há uma implicação por detrás disso aqui. E qual é a implicação? Só é possível fazer tudo isso quando se está em comunidade. Não é possível fazer isso na solitude. Não é possível fazer isso sozinho. É possível fazer isso em comunidade. Porque Deus nos chamou para sermos uma comunidade. É por isso que Ele diz: não deixemos de nos congregar. Precisamos estar congregados. E quais são as razões pelas quais precisamos estar ou precisamos congregar? Primeiro, o congregar é da natureza essencial da igreja. O texto diz aí no versículo 25: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Em outras versões está: não deixemos de nos congregar. A raiz da palavra congregar tem a ver com eclesia. Eclesia é reunião, é igreja. Observem bem, quando os primeiros cristãos começaram a se reunirem, começaram a se agregarem, a juntarem, pela causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, para adorar Jesus, isso aí é identificado como eclesia, como igreja. E a raiz dessa palavra está aqui em congregar. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo: não deixemos de ser igreja, não deixemos de nos reunir, por isso que essa versão é interessante, de nos reunir como igreja. Porque a natureza essencial do congregar é a natureza da igreja. Não existe igreja
sem o congregar. Nós precisamos entender isso. Congregar é da natureza essencial da igreja. É preciso ajuntar, é preciso estar junto, é preciso termos comunhão uns com os outros, é preciso nos relacionar. Isso é muito importante. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. E o que a igreja faz essencialmente? Se reúne pela causa de Jesus. Se reúne para aprender de Jesus. Se reúne para falar sobre Jesus. Se reúne para desfrutar de Jesus. Segunda coisa, congregar gera crescimento e aperfeiçoamento mútuo. Você já parou para pensar por que Deus, em sua infinita sabedoria, quando nos regenerou, quando alcançou o nosso coração terrível, você já parou para pensar por que Deus foi lá e nos inseriu numa comunidade? Não seria melhor para nós, ou mais fácil, entre aspas, que Deus, uma vez que nos salvou definitivamente, Ele agora nos guia para o céu, nos leva para o céu, ou nos encaminha direto para o céu? Eu já disse, já usei isso aqui antes. É como, já pensou se Deus chegasse assim para Nino? Nino, ó, agora você era perdido, agora você é salvo. Pá. Toma um AVC, pá. E aí vai para o céu direto, pá. Não seria fácil. Porque a gente não teria as rusgas da convivência. A gente não teria aquela luta diária contra nós mesmos. A gente não teria aquela batalha incessante quando nós nos reunimos. Porque a gente aprende um com o outro, mas cada um de nós tem espinhos. E às vezes os nossos espinhos ferem uns aos outros e a gente é ferido com os espinhos dos outros. Porque Deus nos inseriu nessa conjuntura. Porque sabiamente Deus quis que nós nos aperfeiçoássemos. Sabiamente Deus quis que nós, é no contexto da comunidade que há encorajamento, é no contexto da comunidade que há exortação, é no contexto da comunidade e na congregação que há a possibilidade de um irmão chegar para outro e animá-lo, encorajá-lo e dizer: ei, mude sua vida nesse ponto. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós somos lapidados por Deus quando pessoas são usadas para nos lapidar, e nós somos usados por Deus para lapidar as pessoas. Mas isso acontece aonde? Na congregação. Quando a gente sai da congregação e a gente pensa que vai viver bem espiritualmente, fora e distante do congregar, a casa cai para nós. Sabe por quê? Porque a gente vai perder aquela palavra de encorajamento. A gente vai perder aquela orientação. Meus irmãos, os cultos não são os mesmos sempre. Às vezes é num determinado culto que Deus tem uma palavra e se você não veio. Às vezes naquele culto Deus tem uma palavra de instrução, de orientação específico sobre aquilo que você está vivendo naquele dia. Mas aí o que acontece? Temos 2 cultos por semana somente. Quarta e domingo, 1h30 por culto. Vocês estão entendendo a negligência? Vocês estão entendendo a dificuldade? Ou, na minha perspectiva, a falta de entendimento da importância do congregar? Congregar gera crescimento e aperfeiçoamento mútuo, e nós precisamos valorizar isso. A Igreja Batista Calvário, para vocês que eu prego, precisa valorizar isso. Nós precisamos, como igreja, entender não apenas a importância do congregar, mas a vitalidade do congregar. O quanto nós dependemos do congregar, o quanto nós dependemos de estarmos juntos, principalmente agora, quando há um caos estabelecido. Porque outrora nós tínhamos várias oportunidades,
Nós tínhamos várias oportunidades para aglomerar e nos ajuntar, mas não está assim, meus irmãos. Então aproveitemos o tempo. Aproveitemos. Se nós temos as quartas e os domingos, que nós possamos olhar para esses dias e dizer: eu quero estar junto, eu quero estar presente. Pelo bem meu e da minha família, mas também pelo bem dos outros, porque ali naquele contexto, Deus pode me usar como instrumento dele para falar o coração das pessoas, porque eu sou igreja, eu sou corpo. Nós precisamos entender isso. Parece que o mundo e suas vozes vão nos afastando daquilo que é importante, como aquela mulher que estava passando por uma caverna, e ela ouviu uma voz, ela estava com sua filhinha, ela ouviu uma voz, e a voz dizia: entre e pegue tudo que você puder. E quando ela entrou, ela viu muita riqueza, muito ouro, muita pedra preciosa, e ela começou a pegar e colocar na camisa, pegar e colocar no bolso, e aí aquela voz disse assim: ó, você só tem 1 minuto, pegue mais, pegue tudo que você quiser, mas você só tem 1 minuto. E ela foi pegando, e o tempo foi passando, e ela deixou o menininho no canto, e ela foi abocanhando toda aquela riqueza. 10, 9, 8, e ela foi pegando 7, até chegar no 1. Aí quando chegou no 1 e ia se fechando a caverna, ela saiu com tudo que era precioso. Mas ela olhou para tudo e tinha esquecido o mais precioso. O filho ficou lá dentro. Aí ela não conseguiu nem desfrutar da riqueza, porque ela se sentiu culpada por ter perdido o filho. É isso que acontece quando a gente negligencia, ou quando a gente perde de vista a importância daquilo que é precioso e que é ordem de Deus. O congregar não é apenas uma opção. O congregar não é apenas um direcionamento aconselhável. É uma ordem. É uma ordem. Significa que se não cumprirmos aquela ordem, vai faltar algo em nós. Congregar gera crescimento e aperfeiçoamento mútuo. Terceira coisa, congregar evidencia a glória de Deus. Congregar evidencia a glória de Deus. Por que isso, pastor? Porque Deus é Trindade. Observem bem isso aqui. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Lá no capítulo 3 do Éden, o homem destrói isso. O homem desobedece a Deus e é manchada a imagem e semelhança. Mas em Cristo Jesus, essa imagem e semelhança é restaurada e uma nova humanidade é formada. Quem é essa nova humanidade? Nós, a igreja. E quando a igreja não cumpre o papel de ser comunidade, de congregar, você sabe o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos manchando e nós estamos não evidenciando a própria glória de Deus. Mas quando nós nos ajuntamos, quando nós nos reunimos e quando nós nos abençoamos, a glória de Deus é manifestada. Deus é visto. Deus é compreendido, porque no mundo onde as pessoas não confiam umas nas outras, a igreja é um lugar que tem que ser confiável. No mundo onde as pessoas apontam comunidades, apontam grupos como algo ruim ou algo que não é tão confiável assim, a igreja precisa ser esse lugar. Pessoas que têm um entendimento cristão precisam evidenciar esse lugar. Congregar evidencia a glória de Deus. Congregar para nossas arestas e formata a nossa identidade. Quando a gente entra aqui na igreja, na comunidade, a gente chega cheio de vícios, cheio de hábitos.
cheio de dificuldades e problemas em nossa personalidade, em nossas relações, porque nós vimos de ambientes que nos lapidaram, que nos moldaram. Aí você sabe o que acontece? Às vezes a gente chega aprendendo no decurso da nossa vida, por conta da nossa mãe, por conta do nosso pai, por conta dos nossos tios, por conta dos nossos relacionamentos na escola, por conta daquilo que a gente viu na nossa infância. A gente chega, às vezes, impaciente, ou às vezes acomodado demais, às vezes tímido demais. Eu tenho uma irmã chamada Diana, provavelmente ela vai ver essa pregação, e ela pensa numa mulher tímida. Ela não conversava com ninguém. Para falar, você tem uma ideia, quando chegava gente em casa na nossa infância, ela ia se esconder no armário, porque ela não queria contato, ela não queria conversa, não queria nada. E assim ela foi até entrar na igreja, até Jesus mover ou moldar o coração dela, regenerar o coração dela, e ela entra na igreja, e lá na igreja, inicialmente a mesma coisa. Mas vá lá na igreja Batista Novo Horizonte hoje para você ver, Diana. Todo culto, ela chega, se o culto é 7 horas, ela chega 6h20, ela fica à porta esperando. Vai lá e vê, Diana, o que ela faz. Ela está lá na frente do altar tocando o pandeirinho dela. De uma pessoa que ficava no fundo para não ser vista, de timidez. Mas é ali na comunidade que Deus vai usando um irmão, que Deus vai usando uma irmã, que Deus vai usando pessoas, que Deus vai mostrando que estar ali na comunidade é algo bom, que congregar é algo que vai aperfeiçoando, vai aparando as arestas, vai formatando a identidade. Vocês estão percebendo a importância do congregar? Congregar estimula as nossas potencialidades. Às vezes Deus nos deu um talento, Deus nos deu um dom, mas onde é que eu vou exercer esse dom se o dom é uma ferramenta? Se o dom é uma ferramenta, eu vou usar para mim mesmo? Se o dom é uma ferramenta, eu vou usar em prol de mim mesmo? Se Deus, porventura, dá para você o dom da cura, Ele vai usar essa ferramenta para você mesmo? Ele vai usar para abençoar os outros. E outros que têm outros dons. Você vai, se essa pessoa não fala, eu tenho uma senhorinha referência, que era uma mulher muito braba. Mas essa mulher, ela se converteu a Jesus, e no decorrer da vida cristã, ela foi aprendendo a ser flexível nos seus relacionamentos. E aí, meus queridos, aquela senhorinha, em tempos terríveis, em tempos difíceis, ela, mesmo não dizendo uma palavra para a gente, ela nos ensinou muita coisa. E a gente via a vida dela. O que vinha no nosso coração é como é que ela suporta, como é que ela aguenta. E aquilo nos estimulava a orar mais, aquilo nos estimulava a ser mais crente. Vocês estão entendendo? Deus usa pessoas para aguçar a nossa potencialidade. Foi por causa de uma pessoa que Deus me fez despertar acerca do ministério. Agora, e se eu viver solitário? E se eu não quisesse congregar? Se eu quisesse viver a minha vida distante? Talvez eu estaria na mesma condição. Crente. Mas que crente? Que tipo de crente? Quais condições do crente? Um todo potencial, mas um potencial escondido. Um todo potencial, mas um potencial que não aflorou. É na comunidade, é no congregar, que Deus estimula as potencialidades.
que Deus usa pessoas, usa a pregação, usa um irmão, usa uma palavra que às vezes a pessoa não sabe nem por que está dizendo, ou às vezes é informal a palavra que aquela pessoa está dizendo, mas no contexto do congregar, você ouve e diz: olha só, Deus está usando o irmão e a irmã para melhorar aquilo que eu sei que está terrível em minha vida. Eu sei que está difícil em minha vida. E Deus está usando aquelas palavras, está usando aquele testemunho, está usando a experiência do irmão, está usando a própria vida testemunhal do irmão. Mas você só consegue ver isso quando congrega. E para finalizar, só observando aqui o versículo 24 de Hebreus 10, e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas. Como é que a gente faz isso? Na comunidade. Como é que a gente ama ou evidencia o amor de Deus, ou amor a Deus? Quando a gente ama quem? As pessoas. E a gente vai encontrar essas pessoas aonde? Na comunidade. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Motivemo-nos. Ele não está dizendo assim, mas pelo contrário, o pastor da igreja somente tem que motivar as pessoas a congregar. Não, o que ele está dizendo? Motivemo-nos. Cada um de nós tem a responsabilidade sobre o outro. Cada um de nós tem a responsabilidade de chegar para o irmão e falar: meu irmão, estou sentindo sua falta. Meu irmão, o que está acontecendo? No que eu posso ajudar? O que eu posso fazer por você? Cada um de nós tem responsabilidade. O que está acontecendo que a igreja pode fazer, que eu posso fazer, que eu junto com outros podemos fazer para ajudar você, para animar você, para ser as brasas que vão até o carvão? O que eu posso fazer? Motivemo-nos uns aos outros. Aí, finalmente, congregar para quê? Para nos preparar para o fim. E olha só o que o texto diz. Volte lá ao versículo. No versículo 20. Voltar não, no versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. O que estava acontecendo naquele contexto? A igreja estava passando por sérias perseguições, sérias dificuldades, uma crise tal qual, ou talvez na proporção da que nós estamos vivendo, só que no caso, naquele contexto, era algo mais específico e algo mais voltado para os cristãos. E algumas pessoas estavam desistindo pelo caminho. Algumas pessoas não estavam indo mais nas reuniões. Algumas pessoas estavam ignorando o fato de que o congregar era importante. O autor aos Hebreus escreve para ajustar e alinhar essa perspectiva. Não por outro motivo, senão porque a vida daquela pessoa que estava deixando de congregar corria sérios riscos. Corria sérios riscos. E aí o autor aos Hebreus, usado por Deus, o que faz? Como um pastor com aquele cajado, puxa com a motivação, dizendo: ó, congregue. Congregue. Não deixe de congregar como alguns estão fazendo. Pelo contrário, ou seja, ao contrário do que eles estão fazendo, motive eles a fazerem o que é certo. E o que é certo? Congreguem, motivem uns aos outros. Agora ainda mais. Por que agora ainda mais? Porque o dia se aproxima. Porque o dia se aproxima. E isso é importante. Deus está peneirando nos últimos dias. Deus está peneirando. E a Bíblia diz que o amor de muitos... Será que você e eu quer se encaixar nesse perfil?
Meus irmãos, é dura essa mensagem para nós. É dura essa mensagem para nós. Porque é isso que o texto está dizendo. Tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. E as Escrituras, principalmente o Novo Testamento inteiro, vai nos mostrar que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis. Nos últimos dias as pessoas apostatariam da fé. Nos últimos dias as pessoas ouviriam pregações. É por isso que no momento da minha decisão para o ministério, eu coloquei diante de Deus e falei: Senhor, eu quero pregar aquilo que o Senhor me manda pregar. Doa quem doer, até a mim mesmo. Porque é a palavra de Deus que cura, meus irmãos. É a palavra de Deus que nos alinha. É a palavra de Deus que vai lá e nos ajusta. E às vezes a gente está saindo e a palavra de Deus vai lá e dói esse ajuste. Mas é a palavra de Deus que faz tudo isso. E ela nos diz que precisamos nos congregar, ainda mais agora que o dia se aproxima. Que dia é esse? Só você ler, eu só quero ler com você o versículo 26 em diante, olha só. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então, quando se fala de o dia se aproxima, para os crentes, para os regenerados, para o servo fiel, é o dia em que nós iremos desfrutar da plenitude da presença de Jesus. Mas para o ímpio, para aquele que não tem comprometimento com Deus e com suas coisas, para aquele que não tem comprometimento com as ordens de Deus, o texto diz que uma horrível expectativa de juízo, de fogo e ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Quem são eles? Aqueles que rejeitam a lei de Moisés, morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. Julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Nós precisamos congregar, porque é da natureza essencial da igreja congregar. Se você é igreja, você vai sentir intrinsecamente a necessidade de estar junto. Se você faz parte do corpo, você é um membro de um corpo, necessariamente a sua vida depende de estar no corpo. Congregar gera crescimento e aperfeiçoamento mútuo. É na congregação que os dons são aflorados, que os dons são utilizados, que Deus usa as pessoas e abençoa uns aos outros. Congregar evidencia a glória de Deus, porque reflete a Trindade. Congregar apara nossas arestas e formata a nossa identidade, porque a gente chega um homenzinho torto, mas Deus vai nos consertando pelo caminho. Vocês já ouviram a música do homenzinho torto? É aquilo que acontece. Congregar estimula as nossas potencialidades. Cada um tem potencial, cada um tem um dom, mas é aflorado quando a gente está junto. E congregar nos prepara para o fim. O fim está chegando, mas juntos somos mais fortes. Isso aí não é um jargão evangélico. Isso aí é uma constatação das Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. E eu não quero que você saia daqui e diga assim: ah, pastor, foi duro nas palavras. Ah, o pastor... Talvez você que está nos assistindo ou vai nos assistir. Ah, o pastor falou duramente. Meu irmão, se foi duramente, pega essa palavra para você e se conserte. Se foi duramente, pega essa palavra para você, que eu peguei para mim,
e se ajuste para servir melhor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Se põe em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude a melhorar nessa área. Em nome de Jesus. Ele conhece nosso coração, Ele conhece a nossa vida inteira. Mas nós somos um só. Nós somos um corpo. E nós precisamos um do outro. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença. Ó Deus, nós sabemos, sim, Deus, que há muitas pessoas que precisam estar em casa. Precisam estar em casa por conta do grupo de risco. Ó Deus, isso é cautela. Nós sabemos de tudo isso e consideramos tudo isso. Ó Deus, mas que o Senhor possa auditorar ou fazer com que cada um de nós auditore o nosso coração sobre as nossas motivações em querer estar na igreja. As nossas motivações em sentir a necessidade de estar junto. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Porque essa necessidade de estar junto, essa necessidade de cooperar, essa necessidade de nos abençoar, de ser abençoado por outro, de abençoar o outro, de se relacionar com o outro, de compartilhar com o outro, de congregar, é algo intrínseco de quem nasceu de novo. É algo intrínseco da igreja, porque é o Senhor quem nos criou de novo. E eu peço a Ti no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos conduza a uma vida de congregação, a uma vida de comunidade, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Se sentem mais 2 minutinhos, enquanto o irmão Wolflane vai cantar um hino, o irmão Leomar vai entregar os envelopes e a gente vai finalizar com as nossas contribuições. Como igreja que congrega, nós precisamos entender que é a igreja, é você e eu, que mantém todas as despesas. Você e eu, que proporciona crescimento material mesmo para a igreja de Deus. Não tem outra palavra. Às vezes a gente fica com sutilezas nas palavras para falar sobre isso, não é? Às vezes por conta de erros de muitos, ou por conta de exageros de muitos. Mas nós precisamos entender que se a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre a própria fé, há mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e 400 e poucos versículos sobre fé. Se Deus acha tão importante esse tema, por que a gente não fala? Então tem que falar mesmo. E nós falamos. Aqueles que contribuem para a igreja, para o reino de Deus, não é o governo, não é o município, não é a prefeitura, não é nenhum vereador. Essas pessoas, pastor, podem nos abençoar. Se eles quiserem fazer, que eles abençoem. Mas eles não vão ter púlpito aqui. Eles não vão ser homenageados aqui. Eles vão cumprir a função deles. Eles vão ser honrados como qualquer autoridade. Amém? Mas quem mantém a igreja do Deus vivo é a comunidade do Deus vivo. Eu e você. Nós precisamos entender o que significa isso. Generosidade, desprendimento, fidelidade, confiança, em nome de Jesus. Irmão Wolflane. Sei
fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluias! Muito obrigado, Jesus, por esse culto. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, que nos alinha, que nos ajusta. Muito obrigado, Senhor, pelas finanças. Muito obrigado pelas contribuições. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade. Muito obrigado, Jesus. Ó Deus, é o Senhor quem mantém todas as coisas. Quando o Senhor conscientiza, quando o Senhor toca, quando o Senhor ensina, instrui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou faltar e nunca deixará faltar nada. Porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor, Deus, está sobre a igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Abençoe as finanças do teu povo, Senhor. Abençoe a economia da cidade. Abençoe os negócios dos irmãos, os empreendimentos dos irmãos. Ó Deus, que o Senhor levante, em nome de Jesus, para aqueles autônomos, obras. Que o Senhor, ó Deus, encaminhe, Senhor, trabalho. Que o Senhor abençoe o comércio do teu povo. Que o Senhor dê emprego e abra portas de emprego para aquelas pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor envie clientes cada vez mais para o teu povo. Honre o teu povo, Jesus. O Senhor não é um Deus de barganha, mas honre o teu povo. Mas que o teu povo também aprenda a ser generoso. Aprenda, Senhor, em nome de Jesus, a ser fiel, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente às 6 horas. E no domingo, às 6 horas, também nós estaremos aqui. Se levantem, nós vamos... Depois você compartilha o link do culto que vai ser distribuído. Compartilhe para os seus contatos, seus amigos, em nome de Jesus, para ele ser abençoado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E você vai sair daqui, se você sentiu o peso da palavra de Deus, eu senti para mim. Se você sentiu, e se você em casa também sentiu, não saia murmurando, não saia reclamando, mas saia em ação de graças, entendendo que o Deus que é Pai, Ele disciplina com a sua palavra. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós. E que a igreja alegremente diga: Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.